Capítulo 16. A festa no jardim. Parte 1. Faltando cerca de 1 hora para o início da festa, a consorte Gyokuyo e suas damas de companhia estavam passando tempo em um pavilhão ao ar livre nos jardins. Havia um lago repleto de todos os tipos de carpas, e as árvores deixavam cair as últimas folhas vermelho fogo. Você realmente nos salvou. A luz do sol ainda era abundante, mas o vento estava frio e seco. Normalmente as meninas estariam ali tremendo, mas com as pedras quentes sob as roupas elas descobriram que não era tão ruim assim. Até a princesa Lingli, com quem eles estavam preocupados, estava enrolada, aconchegante em seu berço, que estava equipado com uma pedra de aquecimento própria. Certifique-se de tirar periodicamente a pedra debaixo da princesa e trocar o embrulho. Caso contrário, ela poderá se queimar. E vá com calma com os doces. Muitos deles farão com que o interior da sua boca fique dormente. Mau Mau tinha várias pedras de reposição esperando em uma cesta, junto com as fraldas da princesa e uma muda de roupa. A pedido dos eunucos, o grelhador a carvão para aquecer as pedras já tinha sido deslocado para uma posição discreta atrás do local da festa. Tudo bem. Mas ainda assim, Gyokuyo riu provocativamente, e as outras damas de companhia também exibiram sorrisos irônicos. Você é minha dama de companhia, lembre-se. Gyokuyo apontou para o colar de jade. Estou mesmo, senhora. Mau Mau decidiu levar suas palavras ao pé da letra. Gao Shun observou seu mestre perguntando solicitamente sobre a saúde do virtuoso consorte. Com seu sorriso sublime e voz ambrosíaca, Jinshi era praticamente mais bonito que a própria consorte, que era amplamente considerada excepcionalmente linda, embora ainda muito jovem. A roupa atual de Jinshi era diferente de suas vestimentas oficiais simples apenas em virtude de alguns bordados e alguns grampos de prata em seu cabelo, mas ele ameaçou ofuscar a consorte em todos os seus trajes elegantes. Isso poderia muito bem ter feito dele um objeto de ressentimento, mas a própria consorte ofuscada estava olhando para ele fascinada, então talvez não houvesse nenhum problema real, afinal. Seu mestre era totalmente criminoso, concluiu Gao Shun. Depois de visitar os outros 3 consortes, finalmente Jinshi veio para Gyokuyo. Ele a encontrou no pavilhão ao ar livre do outro lado do lago. Aparentemente era seu dever dividir seu tempo igualmente entre as 4 mulheres, mas ultimamente parecia que ele estava saindo bastante com Gyokuyo. Talvez não fosse certo olhar de soslaio para ele por causa disso. Ela era a favorita do imperador, afinal. Mas havia claramente outras razões para suas visitas também. Parecia que seu antigo hábito de brincar sem parar com seus brinquedos nunca havia sido curado. Problemático, Gao Shun pensou balançando a cabeça. Jinshi curvou-se para o consorte. Ele elogiou a beleza de sua roupa escarlate. Ela certamente estava linda nele, concordou Gao Shun em particular. A mística estrangeira e seu fascínio natural combinaram-se para serem praticamente palpáveis. O consorte Gyokuyo era talvez a única pessoa no Palácio dos Fundos que poderia realmente competir com Jinshi pela pureza pura e elegante. Isso dificilmente significava que as outras mulheres ao redor não fossem bonitas, e, na verdade, cada uma tentava enfatizar seus próprios encantos. Um dos talentos singulares de Jinshi era sua habilidade de falar diretamente com esses encantos. Todo mundo gosta de ouvir elogiadas suas melhores qualidades. E Jinshi era muito, muito bom nisso. Ele também nunca mentiu. Embora às vezes ele se abstivesse de contar toda a verdade. Ele fingiu total indiferença, mas o canto esquerdo de sua boca se contraiu levemente para cima. Após longos anos de serviço prestado a ele, Gao Shun reconheceu isso. Era o olhar de uma criança com seus brinquedos. Problemático. Com o pretexto de bajular a jovem princesa, Jinshi aproximou-se de uma pequena dama de companhia. A garota que Gao Shun viu era uma estranha. Uma dama de companhia desconhecida, inexpressiva, mas aparentemente desdenhosa de Jinshi. Boa noite, mestre Jinshi. Mau Mau teve o cuidado de não deixar seus pensamentos, ele não tem nada melhor para fazer, aparecerem em seu rosto. Gao Shun estava observando, então ela queria manter a calma, se pudesse. Coloque um pouco de maquiagem, não é? Jinshi perguntou indiferente. Não, senhor, não tenho. Ela havia colocado um leve toque de vermelho nos lábios e nos cantos dos olhos, quase o suficiente para considerar a maquiagem. Caso contrário, ela era totalmente natural. Algumas manchas permaneciam vagamente ao lado de seu nariz, mas nem valiam a pena notá-las. Mas suas sardas sumiram. Sim, eu me livrei deles. As que restaram eram tatuagens que ela mesma havia aplicado com uma agulha há muito tempo.
Ela não espetou muito fundo. Os pigmentos diluídos desapareceriam dentro de um ano. Mesmo sabendo que eles não durariam para sempre, seu pai não ficou nada entusiasmado por ela estar fazendo essencialmente a mesma coisa que eles faziam com os criminosos. Você quer dizer com maquiagem, sim? Jinshi disse interrogativamente. Ele franziu a testa e semicerrou os olhos para Mau Mau. Não. Foi a remoção da maquiagem que me livrou deles. Talvez eu devesse apenas ter concordado, ela pensou. Mas agora era tarde demais para Mau Mau mudar as respostas. E seria chato ter que explicar. Eu não entendo o que você está dizendo. Não faz nenhum sentido. Muito pelo contrário, senhor. Faz todo sentido. Ninguém disse que a maquiagem só poderia ser usada para deixar as coisas mais bonitas. Às vezes, sabia-se que as mulheres casadas usavam essas coisas para se tornarem menos atraentes. Mau Mau espalhava argila seca e pigmentos em volta do nariz todos os dias. Combinadas artisticamente com as sardas tatuadas, elas pareciam descolorações, ou talvez marcas de nascença. E ninguém imaginaria que ela faria tal coisa, então ninguém percebeu. Ela era apenas mais uma garota com sardas e manchas no rosto. Caseira, eles a chamavam. Mas essa era outra maneira de dizer que não havia nada de especial nela, que ela não se destacava na multidão, ela parecia mediana. Apenas um toque de pigmento vermelho poderia mudar completamente essa impressão, fazendo Mau Mau parecer uma pessoa completamente diferente. Jinshi estava com as mãos na cabeça como se não conseguisse entender o que estava ouvindo. Mas por que usar maquiagem dessa maneira? Com que propósito? Senhor, para evitar ser arrastado para algum beco escuro. Mesmo no distrito da Luz Vermelha, havia alguns que passavam fome mulheres. A maioria deles não tinha dinheiro, podiam ser violentos e muitos deles tinham doenças sexualmente transmissíveis. A loja do boticário ficava de frente para a rua, em uma parte de um dos bordéis, por isso às vezes era confundida com uma vitrine que por acaso tinha um tema em comum. Havia muitos por aí que gostavam de satisfazer seus desejos. E Mau Mau, naturalmente, queria evitá-los. Uma garota desamparada e com sardas ainda por cima parecia menos propensa a ser o alvo. Jinshi ouviu isso com espanto e com o que parecia ser um horror crescente. E você já esteve? Alguns tentaram. Mau Mau, entendendo o que ele queria dizer, fez uma careta para ele. Mas no final foram os sequestradores que me pegaram, acrescentou ela com maldade. Essas pessoas viam as mulheres bonitas como os maiores prêmios que poderiam enviar para o Palácio dos Fundos. Acontece que Mau Mau havia esquecido a maquiagem naquele dia em que foi à floresta colher ervas. Na verdade, ela estava procurando tinturas para refrescar suas tatuagens desbotadas. Parece que ela esteve muito perto de não ser vendida. Jinshi colocou a cabeça entre as mãos. Desculpe. Este é o meu fracasso como superintendente. Não parecia agradar a ele, como responsável por tantas coisas no Palácio dos Fundos, obter mulheres dessa maneira. Jinshi de repente perdeu seu brilho normal, uma nuvem parecendo pairar sobre ele. Há pouca diferença entre ser vendido por sequestradores e ser vendido para dar a uma família menos uma boca para alimentar, então não me importo. O primeiro era um crime e o segundo era legal. Porém, se a pessoa que a comprou dos sequestradores alegasse não saber como ela foi obtida, eles provavelmente ficariam impunes. Muitas mulheres chegaram ao Palácio dos Fundos precisamente por essa brecha. Os seus captores sabiam que, se enviassem mulheres suficientes, de tipos diferentes, alguém poderia chamar a atenção imperial de Sua Majestade, e uma parte do aumento salarial resultante iria diretamente para a bolsa dos raptores. Quanto ao motivo pelo qual Mau Mau continuou a usar maquiagem aqui no Palácio dos Fundos, foi o mesmo motivo pelo qual ela fingiu não conseguir escrever. Neste ponto, isso não importava mais, mas ela não tinha certeza de quando seria o momento certo para aparecer de repente com o rosto sem sardas, e o impulso simplesmente a levou adiante. Você não está com raiva? Jinshi parecia confuso. Claro que sou. Mas não é culpa sua, mestre Jinshi. Mau Mau entendeu que era tolice esperar perfeição dos administradores de um país. Poderíamos tentar proteger-nos contra inundações, por assim dizer, mas alguma tempestade sempre atrapalharia os preparativos. Eu vejo. Você deve me perdoar. Sua voz era monótona, quase sem emoção. Quão incomumente direto da parte dele. Mau Mau estava prestes a erguer os olhos quando algo a atingiu na cabeça. Isso dói, senhor. Desta vez ela não escondeu seu descontentamento ao olhar para Jinshi.
Ela queria saber o que ele tinha feito. Será? Eu dou isso para você. Ele não estava com seu sorriso meloso de sempre, mas parecia preso entre a melancolia e o constrangimento.